Ok? E agora? Portanto, basicamente, agora que eu estou a partilhar o meu ecrã, aquilo que vocês estão a ver ali, também estão a ver tudo. Portanto, se tiverem um zoom, têm o vosso computador e o meu ecrã. Isto também serve muitas vezes para quando vocês estão com alguma dúvida. Eu aproveito essa dúvida não só para explicar, mas para isto tudo. Para vocês partilharem o ecrã, assim toda a gente ver como é que estamos a resolver tudo. A primeira coisa, liguem o computador e liguem só o Zoom. Entretanto, eu vou tentar puxar a mesa mais para lá. Eu detesto estar ali no cantinho, eu gosto de estar assim à vossa frente, pelo menos a mim dá mais jeito. E então, as mesas estão eletrificadas? Não. Pronto, ok. Em princípio está. Já conseguimos também ali ter isto. Depois só me falta mais uma coisa, enquanto vocês estão aí também. Ligar o computador. Ok, então, segundo link que é importante, é o material para as aulas. Portanto, se vocês carregarem aqui no material para as aulas, vêm ter este repositório GitHub. Aqui eu vou colocando, ao fim e ao cabo, os exercícios das aulas. Eu não vou dar nenhum slides teóricos sobre programação, porque vocês, com uma pesquisa no Google, encontram tudo o que quiserem. Portanto, a ideia aqui é mesmo fazer isto, uma aula teórica ou prática. Vamos mesmo tentar fazer os exercícios, ok? Na aula 1, eu coloquei alguns exercícios de iniciação à programação, sobretudo para falar de como é que... Portanto, nós vamos usar o MATLAB. Não havia consenso acerca da linguagem de programação a usar. O ano passado dei Python e a coisa não correu assim tão bem. Este ano optei pelo MATLAB porque normalmente é mais acessível. Na verdade, vocês, os vários projetos, vão usar desde MATLAB, a Ladder, a Python, a C, a C++. Portanto, eventualmente até a Visual Basic. Portanto, vocês... é muito variada as linguagens que vocês vão usar, são muitas. Quer dizer, não todos a usar todas, mas como um todo, vocês vão tocar em muitas linguagens. E, portanto, eu optei pelo MATLAB e a ideia não é ensinar-vos a usar o MATLAB, é ensinar-vos a programar. Portanto, a forma como as coisas se fazem no MATLAB, depois, claro que se fazem um bocadinho diferente noutras linguagens, mas aí vocês têm que fazer esse salto de adaptação, ok? Portanto, eu não sei, quem é que já usou o MATLAB? Quem é que está habituado a usar o MATLAB? Levante lá o braço. Ok? Uma pessoa apenas? Ok. Então, eu vou tentar começar mesmo do zero. O MATLAB é um software para programação e, ao fim e ao cabo, é um software que não é bem uma linguagem. O MATLAB tem uma linguagem associada, a linguagem do MATLAB para programar, mas é mais do que isso.
porque junta tudo num só sistema. Portanto, normalmente, quando nós temos uma linguagem de programação, como o C++, o Python, por aí fora, o JavaScript, quando é para o web, uma coisa é a linguagem e depois, a partir do ficheiro que tem o código escrito, nós temos que produzir um executável. E todo esse trabalho de produzir o executável às vezes é complexo e é uma coisa que eu não quero que vocês percam tempo aqui. Portanto, o MATLAB é interessante porquê? Porque já trata de tudo e vocês ficam só dentro do ambiente do MATLAB e está tudo lá embutido. Portanto, ele dá-vos tudo o que é preciso para começarem imediatamente a programar e a ver os resultados do vosso programa. Portanto, o MATLAB é não só uma linguagem de programação, mas também, digamos, um componente fechado com tudo o que é preciso. Então, depois de instalar o MATLAB, vocês, quando lançam, têm uma coisa deste género, ok? Portanto, o MATLAB é qualquer coisa deste género. Eu fiz de propósito este layout, portanto, nós temos aqui várias janelas, e a primeira coisa que convém pensar é qual é a configuração ideal das janelas. Ora, vocês que não têm experiência de programação não sabem, mas o espaço de ecrã mais importante para um programador, o mais valioso, é o espaço vertical. Porquê? Porque um programa normalmente escreve-se e é muito grande verticalmente e mais curto horizontalmente, não é? Portanto, é uma lista de 600 linhas e as linhas não são assim tão compridas. E, portanto, o que nós queremos é maximizar o espaço vertical e não tanto o horizontal. Portanto, tipicamente, como é que nós fazemos em MATLAB um programa? Nós vamos aqui ao New e criamos um novo script. E este script, que podem ver que veio para aqui, é onde nós vamos começar a escrever instruções. Portanto, eu vou começar aqui a escrever instruções e blá, blá, blá. Agora estou a escrever, quando fica verde, começa por porcentagem, quer dizer que é um comentário, ou seja, é um pedaço, é uma linha de código que não será interpretada, é só para dizer coisas do género, isto é só um comentário. Comentário, ok? E depois eu posso fazer outras coisas, por exemplo, ls. ls é um comando que me permite listar os ficheiros da atual diretoria. Depois de eu fazer um programa, e já estou a tentar arrastar isto, temos aqui o programa chama-se Untitled e tem um asterisco. Isto quer dizer que o programa é um ficheiro que ainda não foi gravado para o disco. Portanto, eu tenho de alguma forma que lhe dar um nome e gravá-lo para o disco, antes de executar. Portanto, eu vou fazer File Save As, File Save As, e agora vou tentar pôr isto no sítio certo, ok? Deixem-me só, eu estou aqui com os problemas de... Ok, agora tenho que ir para o Media, e depois para o Mic. Okay? O meu caminho é um bocado complicado, mas isso é culpa minha, não é vossa, portanto não liguem a este caminho, vocês vão de colocar isto algures em PSA, aulas TP Programação, aula 1 ou aula 1 e depois põem lá as coisas, ok? Portanto, reparem aqui, eu aqui coloquei aulas, depois PSA, segundo semestre, ok? Depois PSA, depois Programação TP e finalmente aqui na aula 1. Portanto, já tenho aqui os vários exercícios que treinei em casa, mas o que me interessa agora é pôr aqui este exercício e vou-lhe chamar teste. Isto é TP1, não é? Forma prática 1. Pronto, então agora eu já tenho, na verdade eu posso-vos mostrar aqui, tenho aqui o teste TP1, o tal exercício. Como é que eu agora posso fazer para executar o programa? Portanto, este comando que aqui está é um programa. Na verdade só tem uma instrução, mas se eu executar isto, essa instrução há de dar um resultado. Neste caso, imprime para o terminal, que é este aqui, o comando window, o resultado dos ficheiros na diretoria atual. Portanto, se eu correr isto, o que ele vai dizer é, olha, atenção, tu tens um ficheiro aqui à esquerda que está numa diretoria que não é a mesma do caminho do MATLAB. O que é o caminho do MATLAB? O caminho do MATLAB, eu vou cancelar para já, o caminho do MATLAB é esta diretoria aqui. Portanto, esta diretoria aqui, que está aqui, é o sítio onde o MATLAB está atualmente e onde vai procurar os ficheiros para executar. Ora, como este ficheiro test.tp1.m está num caminho diferente, quer então dizer que o MATLAB das duas uma, ou acrescenta, ou muda o caminho para o caminho onde está este teste TP1, que é isso normalmente que fazemos, ou então adiciona o caminho onde está este teste TP1 à lista de caminhos. O que é isto da lista de caminhos? A lista de caminhos, se vocês escreverem path e enter, ele dá-vos uma lista gigantesca de caminhos. Isto é porque sempre que vocês, por exemplo, quando eu escrevo aqui no MATLAB ls, ele realmente listou os ficheiros que existem na diretoria atual. Ok? Mas a pergunta é, mas espera lá, mas se não há aqui nenhuma função, nenhum ficheiro chamado ls, como é que o MATLAB sabe o que é o ls? Como é que ele conhece este comando?
Eu conheço este comando exatamente por causa desta lista de caminhos. Sempre que eu escrevo uma qualquer função, neste caso ls, poderia ser outra qualquer, o MATLAB o que diz é, ok, queres encontrar a função ls? Então eu vou começar do primeiro, por aqui abaixo, em todos estes caminhos à procura de uma função, de um ficheiro chamado ls.m. E quando me encontrar, executo. Portanto, ele na verdade encontrou o ls, vamos dizer que foi aqui, e depois executou. Ou seja, da mesma forma, este teste tp1.m, se houver aqui um caminho, pode ser no final da lista, se eu tiver aqui um caminho com o sítio onde ele está, neste caso seria este sítio todo, blá, 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 até a aula 1, ele também iria encontrar. Portanto, há duas formas. Ou se acrescenta ao caminho do MATLAB, ou se muda o caminho. E reparem que quando eu tento executar o ficheiro, o tal script, ele dá-me exatamente essas duas opções. Ou mudo o caminho atual do MATLAB para o sítio onde está aquele ficheiro, ou acrescento o caminho onde está aquele ficheiro para o path do MATLAB. Okay? Portanto, tipicamente o que nós fazemos é correr sempre da diretoria onde está o ficheiro. Portanto, normalmente fazemos o change folder. Depois de fazermos o change folder, o que acontece é que quando eu corro o programa, ele já devolve uma listagem dos ficheiros que existem atualmente, ficheiros de diretorias. Portanto, reparem que ele disse exercício 1.1, 1.2 e depois teste tp1.m. São exatamente as três pastas e o ficheiro que eu tenho aqui. Depois, em termos de configuração do MATLAB, normalmente, como eu vos disse, eu tendi logo para a solução certa, que é a seguinte. Há coisas aqui que nós não precisamos, nomeadamente o workspace, vocês podem tirá-lo fora, e também o current folder. Também acho que não é preciso para nada para já. Okay? Portanto, o que eu recomendo é que vocês façam isto assim. Ponham o vosso código à esquerda e o vosso terminal, o comando window à direita. Porquê o código à esquerda e o terminal à direita? Porque normalmente uma pessoa escreve o código e depois vê o resultado dele. Ou seja, escrevemos da esquerda para a direita, programamos também da esquerda para a direita. Ou seja, tudo o que eu fiz aqui em termos de configuração de layout tem uma razão de ser e tem a ver com os anos de experiência que eu já tenho. Normalmente, o que é que vocês fazem? Dizem assim, pá, tu tens experiência, mas eu também tenho muita, portanto eu vou fazer à minha maneira. Então eu vejo soluções deste género. Assim, e depois uma pessoa não sabe muito bem, escreve qualquer coisa, executa e diz, isto funcionou? Não sei. Porquê? Porque não está a ver o resultado no comando window. Também há gente que faz assim. Diz assim, opa, já fiz as neiras, tenho que fazer o doc outra vez. Também há gente que faz assim. Diz assim, sim, eu quero ver o resultado, mas ele vai ser muito pequenino, de certeza. Então põe assim o comando window e depois quando executa, não vê nada. Ok? Porque isto é demasiado pequeno. Para além disso, reparem que aqui, como eu vos disse, o que importa é o espaço vertical. Este é que é valioso. Porque eu nunca escrevo uma linha de código que vai até ali. Portanto, na verdade, eu vou escrever código e toda esta parte aqui vai estar sem nada, sempre, vai estar tudo branco. Por isso é que o comando window fica melhor ali à direita. Okay? Pronto, isto em termos de layout do MATLAB. Para fazer estes layouts, para andar de um lado para o outro, é como eu vos mostrei, vocês arrastam e depois quando a sombra azul ficar no sítio que vocês querem, largam o rato. Portanto, 2 minutos para tentar fazer o layout. Experimentem lá. Já toda a gente conseguiu? Diga. Posso? Não, não posso. Você já está no Zoom? Então, partir lá. Como é que você se chama? Joana? Partir lá, Joana. Acredito que não morre. Eu sei que toda a gente fica com muito medo de partilhar no Zoom, mas não é assim tão difícil. É assim, Joana, você está cheia de vergonha agora, pois eu sei porque eu também já passei por lá, a dizer, pá, eles agora vão ver todos o meu MATLAB, vão ver que eu não percebo nada disto. Acredite, os outros ainda percebem menos que você. Só que estão com mais vergonha do que você, portanto. Ok, Joana, já está. Então e agora? Deixa-me só dizer uma coisa, desculpe. Quando você partilha no Zoom, isto é para todos, ele dá várias opções, no screen, no MATLAB, não sei quantos. O ideal é você partilhar o ecrã inteiro. E tem uma razão. É que quando nós corremos o MATLAB, por vezes ele lança janelas, lança figuras que são resultados. E se você só partilhar o MATLAB, a janela que ele lançar nós não a vemos. Portanto, normalmente quando partilhem o ecrã inteiro. Ok, fixe. Então e agora? Por acaso acho que não está. Agora que fala nisso, acho que ainda não está. Porque eu não vejo o Windows por trás, nem nada. Não, está ali, tem razão. Boa.
Fora, exatamente. Isso é outra forma que o MATLAB tem, é ter uma página fora. O que eu recomendo, mais uma vez, é que eles estejam ancorados no componente principal do MATLAB. Então, para isso, você puxa um bocadinho a janela para a esquerda. Mais um bocadinho. Tem que carregar, por exemplo, aqui. Ops, espera. Isso. Agora, você tem aqui este botãozinho. Tem aqui este botão. Carregue lá e tem aí uma opção que é Dock. Não é esse. Não é esse. Espera lá. Será o outro? O que é que faz o outro? Pronto, era esse. Esse faz o ancorar. E agora tente lá. Então agora ficamos consigo para você pôr aí o ecrã, fazer o layout como eu sugeri. Ou seja, por exemplo, ok, boa. Depois o current folder você pode deitá-lo fora. Carrega ali naquela setinha, faz o close. Normalmente é close. Isso. E agora a mesma coisa aqui do lado do workspace. Você também pode fazer o close. Não, se você fizer isso, agora sim. Agora carrega aqui e faz o close. Pronto. E agora só mais uma coisa. Normalmente as nossas linhas de código nunca vão muito para além desta linha. Esta linha é uma orientadora, são 80 caracteres. Então, normalmente eu faço meio, exatamente. Divido isso mais ou menos a meio. Pronto. Ok, sobreviveu? Já pode parar a partida. Agora tenho que partilhar. Eu não sei onde é que isso está. Então, nós vamos começar a tentar programar agora. Portanto, reparem, eu vou fazer um programa muito simples, que a única coisa que faz é escrever um valor de uma variável para o ecrã. Vamos, por exemplo, dizer que a nossa variável é A igual a 7. Ok? Eu aqui no comando window pus o A igual a 7. Quer dizer que há uma variável que vale 7. E depois eu aqui vou fazer o disp. Disp quer dizer, é um print para escrever um texto. A variável A é igual a... E aqui vou pôr o A. Ok? Portanto, se eu executar este meu programa, run, o que é que está a acontecer? Ele diz assim, a variável A é igual a 7. Portanto, está tudo a funcionar. Qual é o problema deste programa? E começamos já com a ideia das boas práticas. O primeiro problema é que ele está a funcionar. Se eu agora, de repente, começar o MATLAB outra vez, vou desligá-lo. Deixa-o morrer e agora voltar a ligá-lo. E agora, cá tenho o meu programa, todo bonitinho, vou corrê-lo. Run. E ele quer mudar o caminho, muda o caminho, e acontece isto. Quem é que sabe porque é que isto aconteceu? Porque a variável lá já não está definida outra vez. Ou seja, este programa na verdade funcionava, mas só porque eu tinha definido a variável lá aqui. O que não faz muito sentido, porque, quer dizer, é um programa que precisa de várias condições, várias, neste caso só uma, mas normalmente são várias, antes de começar a funcionar. Isso não é boa ideia. O programa deve ser autocontido, deve funcionar por ele próprio e não precisando de outras coisas. Portanto, na verdade, em vez de eu definir o A aqui no meu terminal e depois correr o programa, o ideal é definir o A no meu terminal. Ok? Se eu fizer assim, então isto nunca falha. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, eu aqui vou dizer assim, C igual a A mais B. E o resultado será qual? O que é que vocês acham? O que é que acham que ele vai dizer? Mais alto, por favor. Exato, não conhece o B. Pronto, ele está aqui a dizer, olha, não sei o que é o B. Não reconheço. Mas eu podia pôr aqui B igual a 6. E neste caso, ele já sabe fazer a conta. Só que, mais uma vez, isto é o programa a depender daquilo que existe. E como nós não podemos dar isso como garantido, o ideal antes de um programa arrancar, para ter a certeza que não está a usar informação que ele não sabe se existe ou não, porque foi definida antes e pode ou não existir, então o ideal é o programa começar e dizer assim, ok, limpa tudo. Eu vou começar de uma tábua rasa. Vou começar do início, sem nada, sem nada para trabalhar em cima. E isso faz-se limpando todas as variáveis. Ok? Portanto, assim, ele falha, e se eu disser aqui, olha, o B é igual a 10,
Quando eu arrancar, ele vai limpar o B porque limpa todas as variáveis. Ok? E falha na mesma. Portanto, boas práticas. Boas práticas. Limpar a memória antes de iniciar o programa. Ok? Primeira boa prática. Segunda, eu estou aqui a correr isto várias vezes. Já corri aqui 30 vezes e é difícil para nós visualmente percebermos o que é que pertence a um programa e o que é que pertence a outro. Por acaso dá para ver aqui, isto é o output de uma chamada, isto é o output de outra chamada, depois isto é o output de outra chamada, mas quer dizer, visualmente é um trabalho adicional, nós temos que estar a conseguir separar e perceber o que é que tem a ver só com este programa, só com a execução agora, esta última. Portanto, o ideal é, antes do programa começar a imprimir coisas para o ecrã, limpá-lo. Ecrã. Ups. Ok? Pronto, e agora sempre que eu corro o meu programa, ele primeiro limpa o ecrã e já está muito melhor assim. Ok? Então, agora, deixem-me ver só o MATLAB. Ok. A função ls que eu vos falei há bocado, lista as diretorias. Depois há outra função qualquer que faz, o dir também lista diretorias. O cd muda o caminho. Quer dizer, dizem vocês, como é que tu sabes essas funções todas? Eu não vou decorá-las. Pois não, mas uma coisa fixe de programadores é que eu não tenho que decorar nada. Portanto, para tudo há ajuda. Em qualquer função do MATLAB, vocês podem escrever help e depois o nome da função. E o MATLAB dá-vos um texto a explicar o que é que faz isto. Claro que depois é preciso ler o texto, essa é a parte mais chata, não é? Mas pronto, mas isso é mesmo preciso. Ou então, se quiserem, podem fazer o help win ls. E neste caso ele lança-vos uma janela mais bonitinha para o ls. Ok? Portanto, qualquer função do MATLAB, help, nome dela, e encontram as coisas. Deixem ver aqui mais boas práticas, cabeçalho. Há aqui outra coisa que normalmente fazemos sempre, que é fechar as janelas que eventualmente estejam abertas, que é o close all. Isto também se põe sempre, fechar janelas abertas. Okay? Isto só para a próxima aula é que vocês saberão o que é que isto quer dizer. Mas pronto, para já fiquem só com esta ideia. Depois vocês podem também pôr o vosso nome, por exemplo. Eventualmente o número mecanográfico, não sei, mas por exemplo a data também às vezes dá jeito. Mas isso agora já é... não sei que data é. 15/2/23. Mas isso depois já não é tão importante. Então, programar é, ao fim e ao cabo, usar variáveis. O que é que são variáveis? Variáveis são espaços de memória onde o programa vai colocar valores e depois esses valores podem ser substituídos, podem ser lidos para qualquer outra coisa. Portanto, o que é que faz este meu programa aqui quando arranca? Clear all. Portanto, vamos dizer que o MATLAB tem aqui um espaço na memória do computador e quando ele faz clear all, limpa tudo. Portanto, fica branco. Depois eu escrevo ali A igual a 7. Já agora deixem-me fazer aqui, por exemplo, B igual a 5. Ele diz assim, A igual a 7. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer aqui... outra vez. Ele vai fazer aqui, na variável, ele vai criar uma variável chamada A e vai lá colocar o valor 7. Depois, na linha 11, diz B igual a 5. Ele faz a mesma coisa, cria uma variável chamada B e põe lá o valor 5. Depois vai imprimir o A e depois finalmente diz C igual a mais B. Volta a criar uma variável C, cujo valor é o resultado de A mais B, 5 mais 7, 12. Põe lá um 12. Okay? Portanto, isto é a forma como os programas funcionam. Eles criam linhas numa tabela das variáveis e depois vão lá colocando valores. Claro que se eu agora disser aqui C igual a 4, o programa, quando chega à linha 18, vai dizer assim, espera lá, agora o C já não é 12, vou trocar e vou lá para um 4. Portanto, estes espaços de memória das variáveis não têm que ser constantes. Aliás, é por isso que elas se chamam variáveis, não é? Porque o valor vai variando em função do programa. Um dos grandes problemas, uma das grandes coisas em programação é criar variáveis e, na verdade, um programa está sempre a operar variáveis, a calcular novas variáveis em função de outras e por aí fora.
Como é que se faz uma função? Ora, uma função em MATLAB, aliás, uma função em programação em geral, é um pedaço de código que, por ser repetido muitas vezes, convém que seja encapsulado ou num ficheiro à parte ou, digamos, num módulo diferente. Como é que se faz uma função em MATLAB? Cria-se aqui um novo script. Eu vou pô-lo cá em baixo, que é para vermos os dois ao mesmo tempo. Então vamos dizer que nós queremos fazer uma função somar. Então, se é uma função, temos que começar pela palavra function. Isto tem a ver com MATLAB. Depois, as funções têm sempre o seu nome. Eu vou-te chamar somar. TP1. Depois tem os argumentos de entrada. O que é que são os argumentos de entrada? São os valores que nós damos à função para ela fazer coisas. Por exemplo, no caso do somar, vamos dizer que queremos um A e um B. E, finalmente, temos o resultado da função, que se chamam os argumentos de saída. Pode ser um ou mais. Neste caso, vou pôr só um. Vou pôr aqui o resultado. Ok? Portanto, isto que vocês estão a ver aqui ainda não é a função implementada, porque ainda não estou a dizer como é que eu obtenho o resultado a partir de A e de B. Mas é o que se chama o cabeçalho da função. Portanto, isto é o cabeçalho de uma função que define como é que ela vai funcionar ao fim e ao cabo, sem explicar exatamente como é que, sem o concretizar. E depois de vocês escreverem o cabeçalho da função, devem fazer o save as. Porquê? Porque se fizerem desta forma, o MATLAB é esperto e sugere que o nome da função seja exatamente, o nome do ficheiro, perdão, somar_tp1.m, seja exatamente igual ao nome da função. E isto é uma obrigatoriedade do MATLAB. O nome da função, que está aqui destacado para este lado. Está no mais assim. O nome da função que está aqui destacada, o somar TP1, tem que ser igual ao nome do ficheiro que eu gravei. Ok? Então, agora já tenho uma função somar. O que é que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. Posso calcular aqui o resultado da soma. Portanto, eu posso escrever aqui esta função, soma A e B, e devolve o resultado. Isto é um comentário. Para que é que serve este comentário logo a seguir ao cabeçalho da função? Para, se eu quiser saber o que é que faz a função somar TP1, ele devolve o texto que está ali. Ok? Depois, então agora sim, finalmente vamos implementar resultado igual a A mais B. Então, se eu agora correr isto, reparem que eu agora não corro quando tenho foco aqui no somar, portanto, eu não quero executar a função, eu quero executar o script, porque é o script que vai chamar a função. Então eu vou dizer aqui assim, se é igual a somar TP1 A, B. Se eu correr isto, o que é que acontece? Ele imprime o A, que é 7, o B, que é 5, o resultado, que é 12, e depois o C, que é 12. Ok? Portanto, parece que ele realmente conseguiu somar 5 mais 7. E depois, nós vimos aqui também o resultado e o C. Ora, a função funcionou. Reparem que uma função é feita exatamente para, por exemplo, ser chamada várias vezes. Por exemplo, eu posso dizer agora assim. C é igual a A mais C. E no final fica 12 mais 7, que dá 19. Portanto, a função já está a ser chamada duas vezes. Muitas vezes a função tem muito código cá dentro e ele está, ao fim e ao cabo, eu não tenho que o duplicar no script principal. Ele fica só num sítio e depois eu aqui só chamo a função. Agora, o que é o scope de variáveis? Reparem aqui que, tal como eu vos disse há bocado, há um espaço de memória no script que há de ser qualquer coisa assim. Aliás, deixem-me começar de outra maneira. O meu programa, quando arranca, vai criar uma variável A. Portanto, aqui são as variáveis, aqui é o valor. A. E vai lá pôr o valor 7. Depois vai criar o B e vai lá pôr o valor 5. E finalmente vai criar o C igual a soma C igual a qualquer coisa. Portanto, o que é que acontece quando eu chamo uma função? Uma função tem um espaço de memória diferente do espaço do programa principal. É um espaço de memória separado. Ou seja, quando eu chamo esta função, vamos lhe chamar a chamada 1, ele vai criar um espaço de memória só para a chamada 1 da função. Portanto, isto é só para a chamada 1. E dentro dessa função, eu estou-lhe a dar, vejam aqui, estou-lhe a dar o A, estou-lhe a dar o B. Portanto, ele vai pôr aqui o A igual ao A que eu pus aqui, que era 7. Portanto, ele vai pôr aqui um 7.
Depois, portanto, ele na verdade o que fez foi copiar este 7 para aqui. Depois o A, não, agora o B. O B aqui da função é igual ao B do outro lado. Portanto, na verdade ele cria aqui um B e copia o valor do B do outro lado. Copia para aqui e põe aqui um 5. E finalmente, a função cria uma variável chamada resultado, que eu vou só chamar res, com o valor de A mais B. Portanto, põe aqui um 12. Okay? No final da função, ela devolve o resultado que vai ser copiado para a variável C. Portanto, o resultado é copiado para C, quer dizer que eu pego neste 12 e vou pô-lo ali. Ok? Portanto, isto é o que acontece quando nós chamamos uma função. No final da função, quando a função acaba de ser chamada, portanto, quando acabamos a linha 13, quando acabamos de executar esta linha, a função, o espaço de memória da função é apagado. Portanto, desaparece. E depois íamos à segunda função, e claro, na segunda chamada 2, iríamos ter um A, um B. O A da função agora atenção, porque esta parte é um bocado mais trigo. Então, eu vou fazer esta parte azul para ser mais fácil. Então, o A da minha função na segunda chamada tem o valor de quê? Digam vocês. Quanto é que fica aqui? Então, este A aqui é o primeiro argumento da chamada. Portanto, é aquele A ali. Ou seja, ele pega neste 7 e copia-o para aqui. 7. Faz sentido? Ok. E depois o B, como é que é? Tem que falar mais alto, no small. Isso. Então, o B é o segundo argumento. Portanto, este B aqui, este B, há de vir da variável C que está ali, que é que está em segundo lugar. Portanto, na verdade, ele agora está a pegar neste 12 e a colocar, a colar, 12. E depois, claro, cria um resultado e põe o valor 19 e depois copia o valor 19 para o C novamente e passa de 12 para 19. Ok? Portanto, isto só para vocês perceberem que as variáveis que existem dentro das funções são transitórias, elas vão desaparecer. Sim, claro, porque vocês já sabem que depois a seguir isto é apagado. Este espaço de memória é transitório, o espaço de memória das funções. O espaço de memória do script principal, esse sim não é transitório. E o facto de ele copiar o valor das variáveis para dentro das variáveis internas da função e depois o resultado para fora, faz com que eu possa ter os nomes que eu quiser. Portanto, eu fiz de propósito o chamar AB no script principal e o chamar AB na função. Porquê? Porque normalmente vocês fazem isso. Vocês chamam exatamente a mesma coisa. Só que, como chamam a mesma coisa, depois acham que são coisas iguais. Não, não. São coisas diferentes com o mesmo nome. Este AB são estes dois. Este AB na primeira chamada são estes dois. E na segunda chamada são estes dois. São coisas diferentes. Ok? Portanto, são coisas diferentes com o mesmo nome, quer dizer que também podem ser coisas diferentes, com nomes diferentes. Ou seja, eu em vez de chamar a isto AB, aqui, podia chamar, isto é uma soma, não é? Parcela 1, parcela 2. Parcela 1 e parcela 2. Isto funcionava na mesma. Ok? Faz sentido? Pronto, então, se ninguém tem dúvidas, fixe, vamos continuar. Mais uma coisa, quando eu corro a função, vemos montes de... todas as variáveis estão a ser impressas. Vocês, se quiserem suprimir o print das variáveis, põem um ponto e vírgula. Portanto, o vosso programa pode funcionar sem estar a dizer coisas para o ecrã. Ou dizendo só as coisas que vocês querem. Ou seja, no final, vocês dizem dizem só o C no final, que é 19. Okay? E tudo o resto fica suprimido. Os pontos e vírgulas nas instruções, ao fim e ao cabo. Pronto, isto é sobre variáveis. E agora sobre... sobre funções e tipos de variável, vamos fazer o exercício 1. Portanto, eu queria que vocês agora começassem a tentar fazer o exercício 1. Vamos dar para aí 15 minutos. Portanto, vocês precisam de criar uma função chamada PSA Combine, é o nome dela, e ela deve servir para combinar duas entidades. Por exemplo, espera lá, antes disso, tenho que falar de outra coisa. Antes disso, reparem que estas variáveis aqui que eu estou a criar, neste momento são todas do tipo, vamos ver, se eu correr aqui uma função especial que é o whos imprime um relatório, que é este. E este relatório diz-me todas as variáveis que existem atualmente na memória
e qual é o tipo delas. Portanto, vocês podem ver aqui que elas são todas do tipo double. O que é que são variáveis do tipo double? São números reais, com vírgulas, portanto, ok? De menos infinito a mais infinito. Mas as variáveis podem ter tipos diferentes. Por exemplo, eu podia criar uma variável diferente, vou criar aqui uma variável diferente chamada texto igual a, se eu abrir assim clicas, olá a todos em PSA, ok? Portanto, este texto é uma variável do tipo char. Portanto, é basicamente uma string. Isto quer dizer que as variáveis podem ter tipos diferentes e, por exemplo, eu consigo somar dois doubles, por isso é que isto não tem problemas. Eu estava a somar o parcela 1 com o parcela 2. Isto é somar um número real mais um número real, fixe. Mas se eu somar um número real mais o texto, o que é que vai acontecer? O que é que vocês acham? Diga? Um erro, exatamente. Vamos ver. Texto. Olha, não deu erro. Espera lá. Não deu erro. Não sei porquê. É muito estranho. Por acaso não deu erro porque ele faz uma coisa muito estranha, que é, ele arranja uma forma de somar. Ou seja, se eu tiver aqui um olá e de somar o 3,4, ele funciona. Mas isso é porque ele está a fazer umas contas muito pouco claras, ok? Portanto, devia dar erro como você disse. O que ele está a fazer aqui, na verdade, não interessa para nós. Ou seja, devia dar erro. Eu só consigo somar números reais, somar números inteiros, ou então, por exemplo, juntar texto. Ora, o que é que está aqui a acontecer no exercício 1? Nós vamos fazer uma função chamada PSA Combine, que pode receber variáveis do tipo double, inteiro ou string. Como é que nós sabemos se uma variável é do tipo double ou inteiro ou string? Usamos uma função chamada isA. Okay? Portanto, isto determina se qualquer variável que aqui está representada por obj é do tipo class name. Por exemplo, eu posso dizer assim: isA, o C, será que é um double? Portanto, isto isA, quer dizer, ele vai fazer uma verificação a ver se o C é um double. Vamos ver. Ora, reparem aqui. Ele retornou um lógico, quer dizer, um booleano, 1, quer dizer que o C é um double. Se eu disser o C is a char, ele retorna aqui o lógico 0. Portanto, com a função isA, vocês já conseguem perceber se as variáveis são de um tipo ou do outro. E, portanto, já conseguem implementar uma forma diferente da função operar em função do tipo de variáveis que são dadas. E depois, só têm que tentar implementar isto. Acho que vai ser difícil para começar, mas eu quero que vocês tentem, porque tentar ensina muito, mais do que se calhar alguém a falar aqui. Portanto, dou-vos 10 minutos e depois falamos, ok? A ideia é fazer o exercício 1 e agora podem se virar para os colegas, podem conversar. Momento de descontração para trabalhar durante 10 minutos, ok? E depois eu tento ajudar. Então, eu queria partir de tem Zoom, não? E também nós vamos instalar o Zoom primeiro. Não. Um pouco no Google. Zoom está ainda. Só está. Zoom não. É isso mesmo. Mas logo que agora não sei. Agora sim.
Acho que não vi porque tinha outra ainda. Eu prefiro responder àquilo antes de falar outra coisa. Só se pode instalar no programa outra vez. Ok? E agora você vai ao e-learning. Este aqui, olha. Este. E mais para isso. Não vai como você viu os materiais e através de uma nova área. Se carregar no meio, isso, lá para aí, isso, e lá para uma nova área. Isso já me perde, volta lá para cá, para trás. E agora, links centrais. Eu não sei lá o que é, não sei se por exemplo. Não tem mais nada. E agora, eu vou ser, você vê. Ela depois o livro seu. Isso. Mas você pode falar. Igual. Então, você tem que fazer é coragem. Isso é tem que fazer uma coragem que é e agora? Deixa eu ver se tem mais gente. Só para isso. Estava desesperado, porque eles estavam certo. Então, agora aqui. Mas é a mesma coisa. Então, aqui nessa coisa tem. Foi o máximo. Depois você quer saber agora você tem que ter tudo isso que é agora você vai enviar eu ia lá outros três já tem como vídeo que é fazer as minhas deve ser uma coisa especial eu tenho que mestrar e agora talvez TV então e lá dentro ao longo agora, este caminho eu não tenho mais único se agora vou pegar o branco isso agora vamos ser não é que eu vou lá então não vou ser igual é só igual agora tem que evitar o nosso comando está mais isso mesmo. E agora, o caminho também não tem branco. É isso, envolver. Então, tudo que sim, agora, mas se você não gravou, agora tem que ser,
Já está na lei. Agora não qualquer. Não pode pôr outro espaço. Tem espaço. Isso sim é grande. Isso com paciente, sempre. Partilho eu e o seu sai. Mais alguém que precisa de ajuda? Sim, se quer um inteiro, você pode fazer assim. Primeiro vou criar aqui um inteiro, ok? Portanto, depois disto tudo, eu vou criar aqui um inteiro. Portanto, vou dizer D, ou var int, a minha variável inteira, vai ser 8, mas depois eu vou converter para inteiro. Mas posso fazer assim, deixa ver. Não, deve ser 64. Ok, vamos dizer que é inteiro 64. 64 quer dizer 64 bits. Portanto, este var int já vai ser um inteiro 64. E, portanto, você lá dentro só tem que fazer isto. Is a int 64. Portanto, se eu verificar se o meu var int é um inteiro 64, ele diz-me a verdade. Faz sentido? Para juntar strings, você está quase lá. Como é que nós juntamos duas strings? Vou fazer aqui no command window, ok? Portanto, vou fazer à direita. Então, imagine que nós temos o texto 1, T1, e é programação. E depois temos o texto 2, que é robótica. Quando nós fazemos um abrir e fechar parênteses retos, quer dizer que estamos a juntar as coisas. Portanto, se eu fizer o T1, espaço, T2, eu estou a juntar um com o outro. Se eu quiser pôr no meio um traço, o que eu teria que fazer era T3 igual a traço. E então agora faço T1, T3, T2. Ou então, também posso fazer assim. Eu vou juntar o T1 com o T2, pondo lá no meio um traço. Falta-lhe as pelecas. No sítio certo. Não.
Se não sabe como é que tem, não virar ler tudo. E depois eu quero eu quero as músicas. Eu quero falar. Qual é uma delas? Estou a tentar dizer se eu sei, tem que falar. Você já sabe que está dentro do real um tipo qualquer. Querem perguntar isso? Ok? Ok, vamos só sincronizar. Temos que avançar, senão já não vamos conseguir fazer o próximo. Eu queria, portanto, agora queria que vocês sintonizassem outra vez e agora precisamos de parar de conversar, ok?
Portanto, agora só dá para continuar se vocês estiverem calmos e agora já não dá mesmo para estar a conversar com a pessoa do lado. Vamos sincronizar, agora estamos todos outra vez juntos. E quem é que conseguiu fazer? Levante lá o braço. Então foi você o primeiro. Mostre lá, partilhe lá. Ok, o Bruno. Mostre-nos a função. Isso, também quero ver o aula 1. Não, lá está. Eu escrevo da esquerda para a direita e vou de cima para baixo. Portanto, eu primeiro começo com o script e vou voltar à função. Portanto, não faz... Isso, agora sim, já consigo respirar. Ok, então você criou ali no script principal, primeiro criou na linha 5 e 6, criou duas variáveis do tipo double, o i e o v double, não é? Que aqui, depois criou duas inteiras, o var int e o var int2, ok? E depois criou dois textos, o texto 1 e o texto 2. Fixe. E depois, conte lá, o que é que você fez? Sim, fez bem, exato, é mesmo assim que se faz. Mas a função, como é que a implementou? Conte lá. Ok, então, você primeiro, explica lá esta aqui. Se os dois... Ok. Quem é que sabe? Malta, é assim, eu deixei-vos estar na boa a conversar e agora tenho mesmo que parar, senão não dá. Não dá para nós estarmos a falar e o resto da malta a conversar para o lado. Bruno, o que é isto? O que é este 2i? É o operador lógico i, ok. Portanto, também podia ser AND e depois pôr aqui um ISA e pôr ali outro ISA. Não se importa não fechar ali a porta, por favor. Portanto, estes dois i's fazem a mesma coisa que pôr um AND, abrir parênteses e pôr os dois lá. E depois, se for double, você multiplica, está aqui a multiplicação dos dois. Se forem os dois inteiros, você soma, está aqui a soma. E se forem os dois char, você junta desta maneira. É isso mesmo. Alguém tem dúvidas ou comentários? Ninguém tem dúvida? Ok, eu tenho um comentário, eu tenho sempre comentários com código, que é a indentação. Sabe o que é a indentação do código? É quando nós estamos a escrever código, as linhas ficam alinhadas em função daquilo que acontece. Eu acho que é que você está a pôr em escada, mas não é em escada. É este if, este else if, este else if, este else, e já agora este and, estão todos na mesma hierarquia. Você faz isto, se não fizer isso, se isto não der, faz aquilo. Ou seja, façam um favor, carreguem no Ctrl A, seleciona tudo. Ctrl A. Não é selecionar tudo, é carregar no Ctrl A, já está? E agora Ctrl I. E o MATLAB ordena desta forma, ok? Portanto, isto é que é, digamos, a hierarquia normal. Eles estão todos no mesmo nível. Faz uma coisa, se for double, faz aquilo, se for int, faz aquilo, se for char, faz aquilo. Faz sentido? Pronto. Não há dúvidas quanto a este? Vamos avançar, então. Vou partilhar. Obrigado, Bruno. Agora, o que nós vamos fazer é, do exercício 2, vamos trabalhar com estruturas de dados. Normalmente, o que fez o Bruno até no programa dele, vocês viram, ele criou várias variáveis. E os programas que nós estamos a fazer são muito pequenos. Portanto, ele, na verdade, tinha 6 variáveis, 2 double, 2 texto e 2 inteiros. Mas quando nós tivermos 3.000, 4.000, 5.000, 100.000 variáveis, é impossível nós criarmos as variáveis todas aqui. Por exemplo, eu vou fazer aqui o exercício 2, se calhar. Vou criar um novo. Vou criar aqui um novo. EX 1.2 TP1. Copy, save. Ok? Então, neste caso aqui, neste exercício 1.2, vamos dizer assim, diga-me o seu nome, por favor. Gerardo. É assim? Ok, fixe. E depois, vamos pôr aqui a sua idade, não precisa de dizer, eu vou dizer que tem 25. E depois, o seu nome, por favor. Nome 2, igual a Tiago. Tem que ser assim. Na verdade, eu não vou pôr os nomes para já, vou só pôr o número mecanográfico. Gerardo, consegue-me dizer o seu número mecanográfico?
4798. E aqui o Tiago há de ter 23. E tem o número mecanográfico 93261. Okay. E depois, pode ser você aí atrás? João, não é? Diga lá o seu número mecanográfico, João. 98238. E o nome 3 igual a... O nome não. Agora aqui é a idade 3 igual a... Epá, você está um bocado melhor, 45. Age 2, age 1. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou a criar variáveis para cada pessoa, e neste momento tenho 3 pessoas, 2 variáveis por pessoa, já tenho 6 variáveis. Mas imaginem agora que eu queria mais variáveis, queria o tamanho do calçado, queria não sei o que, queria não sei o que mais. Imaginem que eu tinha 100 variáveis por pessoa, e agora só tenho 3 pessoas. Imaginem que eu fazia isto para a turma inteira. Portanto, eu rapidamente vou ficar com um número de variáveis impossível de gerir. Sobretudo se usar esta forma arcaica de cada nova informação é para pôr numa variável solta. Portanto, há formas melhores de guardar a informação, e é sobre isto que vamos falar agora nesta segunda parte, do que apenas pôr isto numa variável solta. Usando este exemplo de, para X pessoas, ficar com o número mecanográfico e com a idade delas, nós podemos fazer várias coisas. Podemos fazer, por exemplo, colocar isto em vetores. Portanto, vamos pôr a informação em vetores. Como é que nós punhamos a informação em vetores? Nós guardávamos uma lista dos números mecanográficos. Punhamos aqui primeiro o número mecanográfico do Gerardo, a seguir o número mecanográfico do Roberto, Tiago, 261, e a seguir o do João, 98238. Ok? Temos aqui um vetor dos números mecanográficos das pessoas. E depois, obviamente, tínhamos um vetor das idades. O Gerardo, o Tiago e o João, ok? Portanto, isto era uma outra forma, eu posso correr aqui para vocês verem, de nós ficarmos com a informação. E ela é capaz de ser mais fácil. Porquê? Porque eu depois podia fazer, por exemplo, um for, um ciclo for é uma repetição, desde i igual a 1 até 3, portanto, eu ia percorrer uma variável ali que vale 1, e depois vale 2, e depois vale 3. E dizia assim, dispo, estou a analisar o... E aqui punha número max da posição, da posição I. Portanto, eu ia buscar, é assim que se diz, o iésimo número mecanográfico da lista número max. E também podia buscar a iésima idade. Okay? Então, reparem, desde o início, estou a analisar o número mecanográfico 25, depois o 93, 23 e finalmente o 98, 45. Okay? Portanto, os vetores são mais interessantes. Porquê? Porque se eu agora quiser pôr mais 20 pessoas, claro que vou ter que escrever os números, mas vou ter que pôr aqui mais 20 números, certo? Só que, depois de pôr aqui os 20 números, o meu código fica exatamente igual. Eu não preciso fazer mais nada. Porquê? Porque só tenho que percorrer. Por exemplo, imaginem que eu ponho aqui mais um número. Diga-me lá você, Bruno, qual é o seu número mecanográfico? Eu nem percebi, mas não interessa. E você só tem 15 anos. E eu agora, se eu agora correr isto, ora, o Bruno ainda não está a aparecer, 93. Porquê que ainda não está a aparecer? Porque é 4. Exatamente. Portanto, agora vou por aqui 4. E diga, como é que você se chama? Bem, sim. Como é que se escreve? Diga-me o número mecanográfico, que é o que eu quero saber. 14807. E agora? 21. Exato. E agora? Mais uma vez você não aparece daí. Porquê? Porque tem que ser 5. Então, se calhar, não temos que andar sempre aqui a mudar de 4 para 5 para não sei o quê. O ideal é este 5 ser um valor que vai ser buscado do tamanho do vetor. Size, num, max. O num max é uma matriz, em MATLAB é sempre tudo matrizes, com uma linha e 5 colunas. E o que me interessa aqui, como isto é um vetor linha, é o número de colunas. Portanto, eu quero ir buscar o size num max, vírgula 2. E este dá-me 5. Ou seja, se eu puser aqui, em vez de 5, size num max, e puser aqui mais uma pessoa qualquer, com este número mecanográfico e com esta idade,
automaticamente o programa se ajusta e já agora já imprime todos, ok? Pronto, isto é mais um truque. Isto usando vetores. Que outra forma é que nós poderíamos usar para guardar a informação? Por exemplo, matrizes. Se calhar vou pôr isto assim. Com matrizes. Com matrizes, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer assim, data, que são os nossos dados, e vamos fazer uma matriz que tem duas linhas. Na primeira será os vetores, serão os números mecanográficos. Na segunda serão as idades. Portanto, na verdade, aqui não temos este parênteses reto, nem este, nem este, nem este. Temos só assim. Reparem que aqui a mudança de linha, quando eu estou a escrever os dados, portanto, quando eu chego ao 32.344 e passo para a linha seguinte, isto quer dizer que vou ficar com uma matriz. Ora, vejam aqui. Isto é uma matriz de duas linhas, 5 colunas, 6 colunas. E agora eu podia fazer exatamente a mesma coisa com algumas alterações. Alguém me consegue dizer quais? Como é que eu agora imprimo o número mecanográfico e a idade? Já agora, primeiro, será que este size, o size no max agora não é válido? Porque eu agora já não tenho no max, tenho data. Portanto, eu posso fazer o size de data e diz ali 2,6. O que eu quero claramente é a segunda dimensão. Portanto, vou por aqui 0,2 e tenho 6. Portanto, isto já mudei. Size de data, 0,2. E agora, se eu correr isto, alguma coisa está a funcionar mal. O que é que vocês acham que é... Não é no max, cara. Tem que mudar aqui alguma coisa. O que é que eu mudo? Portanto, obviamente que se eu quero imprimir o NumMac, tenho que imprimir o data, qualquer coisa aqui. Primeira linha e colunas. Iésima coluna, exatamente. Primeira linha e iésima coluna. É isso mesmo. E a mesma coisa para o outro na segunda linha, para o caso da idade. Pronto, isto agora está a funcionar outra vez, okay? Com representação matricial. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que a forma como nós representamos a informação faz com que o programa depois seja completamente diferente. E há umas que dão mais jeito, outras que são uma grande confusão. Eu tinha, por exemplo, um colega meu, que eu brincava tanto com ele, porque eu dizia-lhe, tu és a pessoa que eu conheço que tem mais jeito para dar nomes. Então ele dizia assim, ora, preciso aqui do valor da tensão corrente, não sei o que mais, A1, igual a... E agora não sei o que, até preciso mais não sei o que, do peso, ok. Não sei o quê. E depois, espera lá, 1 já é demais, vamos por aqui 2. E depois, agora é o A2, 2, 1. E o programa dele era assim. Imaginem o que é que eu dizer assim. Reparem que eu agora vou calcular o resultado final, e é o A1 mais o A111 vezes o A2 vezes o S2213. Alguém percebe alguma coisa que eu estou a escrever? Eu não percebo. Portanto, isto para dizer o quê? Dar bons nomes às variáveis faz com que o programa fique mais simples. Ok? Portanto, as variáveis têm que explicar o que é que são. Não é muito difícil fazer uma coisa melhor do que A111, A1222, por aí fora. Reparei aqui que eu chamei no Mac, não chamei A111. Ok, isto já está. Depois, deixa-me ver aqui o exercício 1.2. Portanto, na verdade, eu fiz o exercício 1.2. Foi o que eu fiz. E agora eu queria que vocês, talvez... Agora vou falar de duas coisas, duas formas diferentes de guardar os dados. E depois vocês vão fazer o exercício 1.3, ok? Portanto, duas formas diferentes de guardar os dados. Uma delas chama-se Cell Array. O que é um Cell Array? Não é Call Array, é Cell Array. Um Cell Array é uma lista. Qual é o problema dos vetores? Portanto, um vetor também é uma lista. É uma sequência de números. O problema dos vetores é que os elementos da lista, ou seja, os números que lá estão, têm que ser sempre todos do mesmo tipo. Portanto, eu posso realmente guardar a idade 25, 23, 25, 45, 15, 21, 32, porque são sempre números. Mas se eu, por exemplo, quisesse guardar na 7ª posição um pedaço de texto, já não podia. Okay? E para isso existem os cell arrays. Portanto, são listas. Deixa-me pôr isto para aqui. Os cell arrays são listas que permitem guardar elementos de qualquer tipo.
Como é que se definem cell arrays em MATLAB? Eu vou chamar CA de cell array. Definem-se com as chavetas. Ok? Ou os parênteses curvos. Chavetas, não é parênteses curvos. Chavetas. Então, eu aqui posso, por exemplo, mais uma vez dizer aqui que, vamos dizer que isto era o cell array das idades, ou se quiserem o wages cell array. Eu tinha aqui uma pessoa que tinha 45, outra que tinha 32, outra que tinha 21, outra que tinha, já não sei, 15. E depois outra que, no caso da Daisy, não quer declarar, não é? Por exemplo, que as mulheres nunca querem declarar a idade. E então, neste caso, eu já consigo guardar esta informação, ok? A vantagem do cell array. Consigo guardar informação de tipos diferentes. Obviamente podia fazer a mesma coisa para outras coisas. Eu podia também, pois isto é hierárquico. Eu posso, por exemplo, guardar aqui no data CA, eu posso guardar um cell array, que depois lá dentro tem um cell array. Por exemplo, eu, para a pessoa que tinha 45, eu tinha para a pessoa, como é que é? Para a pessoa que tinha 45, eu tinha o número mecanográfico este. Depois, para a pessoa que tinha 25, eu tinha o número mecanográfico aquele. E por aí fora. Portanto, eu também posso guardar um cell array que depois é hierárquico. Dentro de cada célula, eu tenho um outro cell array com mais informação. Ok? Portanto, isto são os cell arrays. E se calhar, então, o que eu vos peço é, no próximo exercício, 1.2, vocês vão falar com 3 colegas à vossa volta e vão criar um programa que cria esta informação, usando cell arrays, ok? Só que a informação não é só o número mecanográfico e a idade, eu quero também que vocês gravem o nome e o local de origem, exatamente para termos dados de tipo diferente, para termos texto também. Portanto, vocês vão falar com 3 pessoas à vossa volta e para cada uma delas vão ter que guardar a idade, o número mecanográfico, o nome e o local de origem. E fazer um programa desses com cell arrays. Experimentem, depois voltamos a falar. Dou-vos 8 minutinhos, para aí 10 minutos no máximo. Eu vou pôr isto aqui para vos ajudar, ok? Sim, acho que sim. Se eu posso escrever para saber, claro que eu sabe porquê? Se não tiver explica, ele não sabe se você está a falar em texto ou lá, ou se há uma função chamada lá. Ou uma função da variável. Então, eu já tenho aqui, deixa-me ver. Lá está componentes e aqui foi no A, aqui foi no B, e depois foi no B. Foi no B,
O que você tem aí não vai dar é para inteiros. Porque se você tiver um número, mais lá vai chegar ao pedaço. Não pode ter o par. Portanto, você vier a fazer uma coisa um número por igual ao seu arredondamento, então eu vou fazer um para inteiro e dizer que não está. Agora, vamos para você, a ideia é se experimentar, diferente, não há só uma esse nome que tem comentado, basicamente é isso aí. Só um bocadinho, estou aqui a ajudar. Claro. Quer ser ao 22? Qual é a plata? Quer ser a 22. Então, não é só aí, não é para ele, se saber. Faça primeiro, chamei de comigo, que é para ver. Não põe um minuto, me chamei de comigo. Não, escreva. Como é que está o plano de passo? Chega aqui, expectativa. Você vai lá, você vai aqui instrumentando, depois todo mundo programa. Ok, agora passa, data. Essa por cima, tudo criar. Então, sempre aqui assim. Agora tem ali, pintura. Não é assim, então deve ser, fala assim, deve ser cabeça de vinho e depois lá, e depois se chavetas de flores. Seja assim. Depois comentários, antes de falar em função. Eu estava a sugerir assim: 1, 2. Assim funciona? É isso que eu tenho. Não devia dar 21. O que é que dá 21? Não era 22, devia dar. Tá bem. 22, tá bem.
Ok, malta. Agora temos que sincronizar, senão depois não vamos ter tempo. Portanto, digam-me lá, quem é que conseguiu ter uma versão operacional da representação? Levantem lá os braços. Vocês aí atrás conseguiram? Partilhe lá, por favor. Acha que sim, não sabe? Porquê a dúvida? Está a pensar no problema da forma errada. Eu não quero nada. Sabe o que é que eu quero? Quero que você perceba que há várias formas de fazer isto. Ok, então vamos lá ver. Portanto, você fez aqui o aluno 1, o Vasco, não sei o quê. Portanto, você fez, na verdade, um vetor de estruturas. Ok, isto funciona? Deixa eu ver aqui. Todos. É um 3x4 cell array. Ok. Portanto, isto foi uma forma que eu nunca tinha pensado sequer. Que é fazer, não um cell array de cell arrays, mas um vetor de cell arrays. Ok? Portanto, outra ideia. Também impecável. Como podem ver, há muitas formas diferentes de organizar a informação. Esta é outra. Boa. Está bom, Sérgio, está a ver? Não tem nada mal. Ok. Bom, mas está a funcionar. Mais sugestões. Alguém fez diferente disto? Sei ali que o Bruno fez, mas ninguém conseguiu fazer? Onde é que vocês empancaram? Ou ainda precisavam de mais tempo? Só? Ninguém diz nada, não é? Ok, então deixem-me só falar. Eu não quero que vocês gastem muito tempo no cell array, porque o cell array não é das minhas preferidas. Em Python, as listas, sim, são as minhas preferidas, mas em MATLAB, o cell array não gosto muito. Há uma que eu gosto muito mais, vai dar muito mais jeito, que são as estruturas. Então, o que é que são estruturas? São outra forma de organizar a informação que eu acho que é muito mais fácil de compreender e de usar. As estruturas são formas hierárquicas de organizar a informação. Ou seja, eu tenho, ao fim e ao cabo, uma variável, que lá dentro tem vários campos, é assim que se chamam, e cada campo depois pode ter um valor ou mais campos por aí fora. Portanto, isto depois pode ser recorrente em hierarquia. Como é que se faz uma estrutura? Se eu fizer assim, S, vamos dizer que eu estou a falar de mim, ou do aluno 1. Aluno 1, e isto há de ser uma estrutura porque tem um campo, ponto H. Malta, agora já não dá mais. Agora tem mesmo que parar. Aluno 1, ponto H, 21. Aluno 1, ponto... qual era a outra? Anumer. Igual a aluno 1, ponto... nome, ou name, igual a João. E, finalmente, aluno 1, ponto... origem, igual a Aveiro. Ok? Portanto, quando definimos isto assim, reparem aqui que, se eu agora escrever aqui aluno 1, isto é uma estrutura com os campos idade, nome, nome e origem. E eu gosto muito mais disto porque fica muito mais fácil de consultar a informação. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a idade do aluno 1, eu escrevo aluno 1, ponto, H. E ele dá-me 21. Ok? Portanto, eu gosto muito mais das estruturas. Claro que isto não nos resolve o problema como um todo, porque nós não queremos ter apenas o aluno 1. Nós queremos ter vários alunos. E por isso é que eu, na verdade, não uso estruturas, uso arrays de estruturas. Ou seja, eu vou ter um vetor das estruturas, exatamente. Portanto, como é que isso faz?
alunos. Eu, na verdade, chamo-lhe S, porque S é o meu... como é que se diz? S vem de structure, portanto eu chamo-lhe sempre S, mas eu posso chamar aqui alunos, que é mais fácil. Portanto, alunos. E depois eu tenho o aluno número 1, que, claro, tem uma idade, um número mecanográfico, uma origem e um nome. E depois é de ter o aluno 2, que tem outra idade, outro número mecanográfico, outro nome e outra origem. E depois posso ter... desculpem, aqui, claro, tenho por aqui 2. E vou só criar aqui um terceiro. Qualquer coisa do género, ok? Portanto, eu gosto mais desta forma de usar informação, porque eu depois de ter a informação criada assim, só tenho que escrever alunos. Ele diz-me assim, olha, alunos é uma rede de estruturas com 3 campos. Eu digo, então mostra-me lá os dados do terceiro aluno. E ele mostra. Mas espera lá, então agora, sobre o segundo aluno, eu quero ver de onde é que ele vem. Alunos 2, ponto origem. E ele mostra ilha. E por aí fora. Alunos 1, ponto nome. Name. Ok? Portanto, com esta forma de arraio de estruturas, eu acho que é a melhor forma de organizar informação em MATLAB. Em Python já não, mas o MATLAB tem uma coisa muito boa, que é estas estruturas podem ser aumentadas. Por exemplo, eu agora tenho o aluno 3, que é a Marta. Por acaso tem uma coisa especial, que é, sei lá eu, vamos dizer que o aluno 3 tem uma nota especial. Portanto, eu tenho que anotar aqui qualquer coisa sobre ela. Isto é muito importante. Portanto, eu adicionei, eu acrescentei, eu aumentei a estrutura só da parte 3, acrescentando-lhe um novo campo chamado notas. Portanto, se eu agora vir o alunos 1, ele, na verdade, como eu acrescentei ao terceiro, ele também criou um campo notas no alunos 1, mas a nota está vazia. O 2 também tem as notas vazias, mas o 3 já tem uma nota, às vezes isto é muito importante. Okay? Portanto, estas estruturas podem ser criadas de forma dinâmica e depois também podem apagar campos e por aí fora. O que eu queria então era que vocês criassem, com os dados das pessoas que estão ao vosso lado, a representação com estruturas, tal como eu fiz aqui, e depois, para acabar a aula, quero que vocês façam o exercício 1.4, que é criar um programa que vai analisar os dados e consegue imprimir o nome e a proveniência da pessoa que tem o menor número mecanográfico. Ok? Então, eu até vou copiar para aqui, para ser mais fácil. Copy. Então, vocês têm aqui a ideia das estruturas. E o que se pretende agora é isto. Pronto, agora já podem falar outra vez. Não há vontade. Só mais uma coisa. Eu não sei se disse no início da aula. Isto são 3 aulas de programação. E para isto não ser sempre digamos, uma seca por não ter um rumo, eu estou a pensar num rumo. E o rumo é, nós à terceira aula vamos fazer um jogo. Vocês fazem se quiserem, fazem se não quiserem. Mas quem mostrar o jogo com suficiente qualidade, eu depois explico o jogo. O jogo não é mais do que um programa que dá de ser feito por 3 pessoas, um grupo de 3, vocês juntam-se 3 pessoas e fazem um jogo. E nesse programa, nesse jogo, é tipo um jogo de caçadinhas, andar uns robôs atrás dos outros, mas vocês, na verdade, não jogam, vocês nunca realmente têm para jogar, vocês fazem um programa que joga sozinho. Vocês conseguirem fazer esse programa, eu disse que no teste teórico vocês têm 4 perguntas da minha parte, não é? E uma delas fica respondida. Portanto, imaginem que vocês fizeram um jogo, fixe, chegam ao teste teórico, têm 4 perguntas, respondem a 4, mas falham uma. Essa falha, na verdade, é como se acertassem, porque têm o jogo feito, ok? Portanto, na terceira aula, eu vou pedir para vocês mostrarem o jogo e na próxima aula, na próxima quarta-feira, eu vou explicar mais ou menos como é que é suposto fazer o jogo e depois vocês, se quiserem, fazem e se fizerem bem, têm uma pergunta respondida no exame teórico, ok?
Então, com o cell array, nós tínhamos, eu posso fechar isto para ter mais espaço. Com o cell array, nós tínhamos aqui, deixa-me primeiro criar o cell array, porque eu não o tinha. Ok, então, vamos assumir que temos aqui este cell array. Vou correr esta parte do código, CLC. Então, isto não interessa, isto era só para explicar. Nova tentativa. Quando chegar aqui vou limpar, só para isto não me chatear. Ok. Então, cá temos nós o nosso cell array, está aqui. Se eu fizer data de 1, vou buscar o primeiro cell array. Se eu fizer data de 1, vou buscar o primeiro elemento daquele. Faz sentido? Então agora, se você quer um ciclo for para imprimir as coisas, primeiro, até onde é que isto vai? Nós precisamos perceber qual é o tamanho do cell array. Ou seja, o meu cell array chama-se data, eu posso fazer assim, size de data. E ele diz ali 1,3, portanto já se está a ver que é size data, 2, que é para ser a segunda dimensão. Já lá estava, nem era preciso mudar, está a ver? Portanto, isto está bem, continua igual. Depois, segunda parte, estou a analisar o... E agora, vamos pôr aqui o nome primeiro. E como é que eu vou buscar o nome? Diga-me você. Portanto, eu tenho que ir buscar o iésimo elemento, portanto, eu tenho que ir aqui a este elemento do cell array, não é? Então, isso é... O que é que eu ponho ali? 1, mas isso é na primeira iteração. E na segunda? 2. E na terceira? 3. Isso. E depois a seguir, se eu quero o nome, o que é que eu ponho? Isso mesmo. Ok? Portanto, ele vai dizer assim, estou a analisar o Pedro com 34 com não sei quantos. Faz sentido? Agora, mais uma dica para quem quiser, que é como é que se imprimem as coisas muito mais bonitas. Em vez de eu estar a imprimir isto assim, com depois a Marta 23 e não sei quantos, eu posso dizer assim, estou a analisar U/A e aqui vou pôr. Portanto, o que eu quero agora é, tal como fiz há bocado, juntar várias strings. Portanto, eu podia pôr aqui Marta. Portanto, eu aqui consigo pôr o nome. Em vez de Marta, vou pôr o nome. Que eu já sei que vai ser este. Aliás, deixa-me fazer, é melhor assim. Nome igual a, assim é mais fácil para não nos confundir tanto. Portanto, eu aqui vou pôr o nome. Depois eu vou continuar e dizer assim, com idade. E agora temos que pôr aqui a idade. Portanto, vamos buscar a idade. Idade é igual a isto. Só que o problema é que esta idade é um número. Há de ser 25, 45, é um número. E nós não podemos juntar texto com números. Portanto, temos que, de alguma forma, converter o número para texto para depois poder juntar aos outros textos. Portanto, eu vou converter aqui num to str, number to string. Portanto, eu fiz o num to str, conversão para texto, para poder concatenar. Concatenar é esta parte aqui. Concatenação. Com idade, e agora aqui põe idade. E finalmente, ainda me faltava o número metanográfico, que era este, e tem exatamente o mesmo problema, de ser um número, portanto, também aqui preciso converter para string. Com idade, não sei o que é. E numec. Acho que assim vai. Deixem ver. Portanto, basicamente assim, o print fica muito mais bonito.
Estou a analisar o João com a idade de 25 e o número mecanográfico tal. Estou a analisar o Pedro e por aí fora, ok? Portanto, isto já vos ensina a imprimir coisas muito mais bonitas. A juntar variáveis com um texto para imprimir. Mas pronto, isto foi mais uma resposta a si. Foquem-se, mas é no exercício 1.4. Eu gostava que vocês conseguissem calcular ou perceber quem é a pessoa com um número mecanográfico menor e depois imprimirem o seu nome. E a proveniência. Então, se quer guardar, eu vou botar os nomes. Já funciona? Mas você tem um fora, tem claro, tem que falar aqui, tem um fico fora. Qual é a sua ideia? Quando eu estou no número mais baixo, o que é que faz? Já a variável menor em média. É isso mesmo. E já consegue encontrar o menor número mecanográfico, que é o que é o primeiro, não é? Ok. Então agora só imprimir o nome e a proveniência. Como é que faz? Como é que faz? Portanto, o menor número, você guardou o menor número, não foi? Será que dava jeito de guardar outra coisa e não o menor número? O que é que você precisa para imprimir? Diga. Podia guardar a estrutura toda, mas há alguma coisa ainda que faz mais sentido guardar. E a resposta a que coisa é que eu preciso é, se eu agora disser, olha, imprima aí o nome do terceiro aluno. Como é que você faz? Tira aqui no comando. Um 3, certo? Então vou dar cabo disto hoje. Com 3, certo? Exato. E agora, descreva aí o nome do aluno que vem de Arouca. Ok, o que é que mudou? De um para o outro. O índice é disso que você precisa. É do índice do aluno que tem menor número mecanográfico. É isso que você tem que guardar. Mais importante. E essa aquela Joãozinho, e vocês, como é que está? Ok, eu tinha pensado em colocar isto no PDF. Sim, quando é texto, tem que clicar em clicas. Clica no cliquete. Senão, não vejo texto. Ok, sem contexto. Sim, porque Isto é não estou a ler com distinção. é texto. Tem distinção, mas neste caso tanto faz. Sim? Sim. Então, não, assim. Exatamente. O que é que tem que ser clicas? Deixa-me tentar explicar. Se no MATLAB vocês escrever assim, somar, isto pode ser chamar uma função somar, ou pode ser o texto somar. Como é que ele sabe? Tem que ter clicas para você tentar dizer a MATLAB, isto é texto, leva a chamar uma função. Porque senão você escreve aqui, bem assim. E como é que quer dizer, o MATLAB é um programa, ele não sabe se não existe uma função chamada base. Isso. Você tem que dizer que isto é texto.
Nem você, né? Aqui está. Está com uma fala, não, princípio não. Acho que não é preciso. Mas se você precisar de ajuda em alguma coisa, não vou medo. Nossa, tal como pôs o traço, há bocado, usando concatenação de strings, você pode fazer o que está aqui. Eu não quero que vocês olhar para mim. Não posso fazer essa ideia em partilhar a programação da aula. Quero ver outra vez. Não tem movimento. Se pode fazer, agora não pode não só vocês. Ok, malta. Faltam 5 minutos, ou na verdade 4 minutos. Eu sei que o Bruno já fez. Vamos só pedir ao Bruno para mostrar o que é que ele fez, porque já está a funcionar. Já está, Bruno? Parece um quadrado. Você já converteu para string? Já fez. Pronto, e o Bruno há de mostrar e depois eu vou partilhar este vídeo e vocês em casa podem estudar outra vez. Portanto, explique lá, Bruno. Sim, isso foi como eu mostrei, não é? Ok. E depois o índice também, não esqueça do índice. Ok, depois guarda o índice do menor número mecanográfico, ok? Ok, falta só esse então. Então deixem-me tentar, eu vou tentar fazer do meu lado, é isso mesmo, Bruno, mas deixem-me tentar fazer de uma forma mais estruturada, que acho que é mais fácil para a malta perceber. Posso eu? Ok, então basicamente a solução seria qualquer coisa deste género. Então, se nós queremos imprimir o nome e a proveniência da pessoa com o menor número mecanográfico, nós vamos ter que procurar quem é essa pessoa. Como é que nós procuramos a pessoa que tem o menor número mecanográfico? Eu vou pôr aqui mais uma, talvez, só para isto não ser assim tão simples. Ruth, Porto, qualquer coisa do género. Idade, ok. Então, como é que fazemos isso? A ideia é, eu vou percorrer todas as pessoas. Estava agora a fazer isso. Vou percorrer todas as pessoas e para cada uma delas eu vou ver se o número mecanográfico que elas têm é menor do que o menor número mecanográfico que eu já encontrei. Portanto, eu vou ter que ter aqui uma variável chamada menor número mec igual a, e como isto é suposto, vou pôr aqui uma coisa muito grande. Okay?
estupidamente grande, porque de certeza que todos eles vão ser mais pequenos do que este. Depois eu vou ter o índice do menor número mecanográfico, que começa com -1. E agora, só tenho que fazer o seguinte. Vou percorrer todos. Como é que eu há bocado percorrer todos? Olha, era desta forma. Fazer um ciclo for. E isto faz com que eu percorra todos eles. Percorrer todas as pessoas. Depois, para cada uma delas, eu vou ver se o seu número mecanográfico é menor do que o menor que eu já guardei. Portanto, qual é o número mecanográfico desta pessoa? Isto não é data, isto é alunos. Aqui, alunos. Então, eu tenho que ir ao alunos, na posição I, porque eu estou a ir ver o iésimo aluno, ponto número MEC, que é o campo que eu quero analisar. Portanto, se o número mecanográfico deste aluno que eu estou a ver, o iésimo, for menor do que o menor número MEC, então encontrei um novo mínimo. Então, quando eu encontro um novo mínimo, o que é que eu faço? Atualizo a variável menor do MEC, que agora passa a ser o número mecanográfico do aluno que eu acabei de encontrar, como menor. E o índice do menor do MEC passa a ser o índice I, que foi neste índice que eu encontrei. Deve ter, deve ter. Funções... Sim, deve ter. Deve ter. Mas eu quero que vocês pensem. Claro que há funções de sorte. Sim, exatamente. É um algoritmo. Eu estou a percorrer um vetor, sempre que encontro um menor, guardo. E depois vou para a frente, olha, encontrei um menor do que o menor que eu já encontrei. Guardo esse. E por aí fora. Depois ordená-lo e depois ir buscar o primeiro da lista. Menor seria o primeiro da lista, se ele está ordenado, de forma crescente. Ok. Sim, podia ser. Se bem que isso é mais complicado, em termos computacionais, mas era boa ideia, sim. Então, eu aqui diria, o aluno com menor número MEC, e eu até vou dizer qual é o menor número MEC, porque eu vou dizer aqui que o menor número MEC é número STR do menor número MEC, ok? E agora vou dizer aqui o U barra A, e agora vou pôr aqui o nome. Como é que eu vou buscar o nome? Ora, tenho que ir buscar aqui o alunos, não o alunos I, eu vou continuar a escrever lá em baixo, ou seja, ponho reticências para continuar cá em baixo. Reparem que agora não é o I, qual é o índice que eu quero? É o índice do menor número MEC. E qual é o campo que eu quero? É o nome. Vindo de... E aqui tenho que pôr a mesma coisa, o índice do menor número MEC, mas agora não quero o nome, quero a origem. Ok? Ora, reparem, se eu correr isto aqui, não é nome, é name. Chama-lhe name. Diz aqui, o aluno com o menor número MEC, que é o 1200 e não sei quantos, é o Pedro vindo de Ilha. Ora, vamos ver aqui. O Pedro era realmente o menor. Ok? Pronto, malta. Vamos à nossa vida. Para a semana continuamos. Eu vou parar aqui a partilha e depois vocês ficam com isto na gravação. Pode ficar, talvez tenha que ir ao
Ok, agora vamos lá, por favor. Tá? Partilha. Ele vai sair do branco. Agora você vai logo.